Olá, hoje nós vamos falar sobre os estágios no processo de tomada de decisão do consumidor. É um assunto bastante interessante, nós vamos seguir as etapas do processo de decisão, porque elas jogam luz a algumas informações que possam ser fundamentais para um pesquisador que está tentando entender o comportamento de consumo para determinado tipo de produto, serviço, para determinado tipo de setor de consumo. Nós vamos falar sobre os cinco estágios do processo de decisão de compra e vamos explorar rapidamente cada um deles, mencionando o que possíveis perguntas o pesquisador pode fazer para poder ir a fundo e descobrir um pouco melhor como é o comportamento de consumo em relação àquele produto ou serviço. Os 5 estágios do processo de decisão de compra são: primeiro, o reconhecimento do problema. Em segundo lugar, a busca de informação. Em terceiro lugar, a avaliação das alternativas. Em quarto lugar, a escolha do produto, a decisão de compra. Esse é o quarto estágio. Em quinto lugar, os resultados pós-consumo, as respostas que o consumidor dá depois da compra ou depois do consumo. Explorando cada estágio, fica mais fácil construir uma base de investigação desse consumidor, para entendê-lo melhor, para poder organizar a estratégia de marketing e a estratégia de comunicação de uma determinada empresa ou marca. Vamos começar com o primeiro estágio, o reconhecimento do problema. Eu chamo esse estágio de o despertar da necessidade. A grande pergunta que fazemos é: como é que começa esse processo? Quando o consumidor desperta a necessidade e passa a se mexer na direção de resolver essa necessidade. A gente percebe que a necessidade ela desperta quando existe uma discrepância entre o estado ideal e o estado real do consumidor. De repente, ele abre a geladeira e percebe que alguns itens básicos para ele, que ele utiliza toda semana, todo dia, não estão ali, acabaram. Nessa hora, o estado real dele, ele percebe que deu uma queda, Ele sente falta de algumas coisas e isso faz com que desperte a necessidade. A mesma coisa uma pessoa que abre o guarda-roupa e percebe que não tem uma roupa adequada para aquele evento que ela vai naquela noite, naquele momento especial. Nessa hora, ela desperta para aquela necessidade. Outra maneira de despertar necessidade é quando o consumidor percebe que, apesar de estar tudo andando normalmente, ele percebe que a vida dele, que alguma coisa poderia ser melhor. E dessa forma ele desperta a necessidade. E aí ele começa a se mexer. O despertar da necessidade ele é interessantíssimo. Por quê? Porque tem necessidades que são despertadas automaticamente. A fome, a sede, o frio, tem algumas coisas que o corpo avisa. Quando eu me sinto estressado, quando eu me sinto apaixonado, tem horas que a emoção avisa. Existe um mecanismo que te avisa de necessidades e que faz você, em princípio, se mexer. Tem horas que o pensamento, você lembrando das coisas, lembrando do que vai fazer amanhã, do que vai fazer depois da manhã, do que aconteceu ontem, nesse meio tempo você lembra de coisas que você está precisando e desperta a necessidade. Isso vem naturalmente. Só que tem horas que o despertar da necessidade precisa de um empurrão. Ninguém acorda do nada e decide: olha, eu acho que eu estou precisando comprar um seguro de vida. Ou estou precisando comprar um espaço já no cemitério para quando eu me for. É o tipo do raciocínio que não vem naturalmente. Geralmente você escuta em algum lugar, alguma comunicação, algum estímulo vem para dizer para você: olha, esse negócio é importante. E aí desperta a tua necessidade. Então tem horas que é automático, mas tem horas que existe um empurrão por parte das marcas, empresas, para mostrar: olha, isso aqui pode ser muito bom para ti. Talvez o cara nem conheça aquele tipo de produto ou serviço. Por isso, a necessidade para aquilo nunca é despertada.
né? A necessidade, aquela necessidade específica pode estar latente, mas não é despertada. Então é muito importante. Que perguntas a gente faz nessa etapa que podem ajudar numa investigação? Em primeiro, uma pergunta interessante é a própria motivação, ou seja, por quê? Por que esse tipo de produto é importante para ti? Você consegue delinear que necessidade é essa despertada para aquele tipo de setor, para aquele tipo de produto. Tem horas que você acha que a necessidade é apenas racional, ela é prática, ela é utilitária, e na verdade ela pode ter um componente emocional muito forte. Isso é muito importante para mim, porque eu não consigo me ver sem isso, eu me sinto mais, enfim, eu me sinto mais independente por conta desse produto ou serviço que eu utilizo. Você descobre coisas a mais, coisas mais profundas nessas necessidades. Então investigar qual é a necessidade, qual é a motivação por trás daquele consumo é uma pergunta muito boa para esse estágio. Outra pergunta muito interessante: quando é que o consumidor decide que está na hora de comprar um novo produto ou serviço daquela natureza? Ou seja, quando geralmente essa necessidade se desperta? Se eu descubro isso, eu consigo saber o timing correto para fazer uma possível campanha, uma promoção, uma abordagem. Então tem aí pelo menos 2 perguntas nesse primeiro estágio e até podemos gerar outras nessa investigação. Segundo estágio, busca de informação. Uma vez despertada a necessidade, o consumidor ele vai em busca de informação para resolvê-la. Tem horas que essa busca é externa. Eu vou até o Google, eu vou no meu smartphone, eu ligo para alguém que conhece sobre aquele produto e que eu confio. Enfim, eu vou ver naquele youtuber que fala daquele assunto, sei lá, de maquiagem ou de produto automotivo. Eu vou atrás de fontes de informação. Tem horas que a busca por informação é interna, ela é na memória do consumidor. Tem horas que ele, na verdade, não vai passar a mão no celular, não vai conectar em nenhuma internet, não vai telefonar para ninguém, nada. Ele vai, na verdade, rapidamente repassar o que ele tem na memória para tentar verificar as alternativas para solucionar aquela necessidade. Né? Então é bem interessante. Vale a pena, nesse estágio de busca de informação, entender e investigar algumas coisas. Por exemplo, quais são as fontes de informação desse consumidor quando se trata desse tipo de produto ou serviço? Onde ele vai buscar informação? Né? Com quem que ele vai buscar informação? Quais são os produtos que vêm à mente do consumidor quando ele está buscando informação sobre isso? Tem algumas marcas, alguns produtos que já aparecem na nossa cabeça automaticamente. Quando você está pensando em almoçar numa quarta-feira ao meio-dia, na sua cidade, já vem algumas opções possíveis na tua cabeça. Olha, eu posso almoçar aquilo que é por quilo, posso almoçar naquele lugar que é mais carne, aquele é mais salada, tem um outro lá que tem shake. Enfim, você tem possibilidades que vêm na tua cabeça. Tem horas que você, a partir dessas possibilidades da memória, você toma a tua decisão depois. Então a busca de informação é importante entender. É importante entender quais são as fontes de informação desse consumidor. O terceiro estágio, depois que você já despertou a necessidade, né, reconheceu o problema, depois buscou a informação, o terceiro estágio é a avaliação das alternativas. Teoricamente, quando termina o segundo estágio, você buscou informação na memória ou fora dela, e você levantou uma série de possibilidades para resolver aquela necessidade. No caso do meu exemplo, uma série de alternativas para almoçar numa quarta-feira ao meio-dia na minha cidade. O que acontece? Você chega essa hora, você tem que avaliar qual a melhor alternativa. Então aqui a gente diz que as perguntas vão estar relacionadas ao processo de decisão do consumidor. A pergunta que a gente faria numa investigação seria a seguinte: quais os critérios utilizados, né? O que o consumidor leva em consideração na hora de escolher aquele tipo de produto ou serviço? O que ele leva em consideração e qual o peso daqueles critérios? Aqui também entra aquela pergunta: quais as marcas que concorrem pela escolha do consumidor naquele momento? E como é que essas marcas, como é que elas estão em cada critério desses que o consumidor leva em consideração?
Então tem uma série de perguntas que a gente pode fazer nesse terceiro estágio, onde ele vai avaliar as alternativas na frente dele. Se eu, como empresa ou como marca, eu entendo os critérios, eu entendo as marcas que concorrem, eu entendo como cada marca está nesses critérios, eu consigo entender como é que está a minha marca, como é que está a minha empresa, e isso pode ter um impacto grande na campanha de comunicação que eu vou fazer, no posicionamento de mercado que eu vou adotar para a minha marca. Então o terceiro estágio é bastante importante de entender no detalhe como é que o cara toma decisão a partir do momento que ele tem as alternativas na frente dele. O quarto estágio é o momento, né, de decisão de compra, é a escolha final do produto e a própria compra. Aqui tem uma série de detalhes importantes, porque quando você chega no quarto estágio, você já passou pela avaliação alternativa, escolheu possivelmente uma solução, né? Boa parte das compras não é tão planejada assim, então tem horas que você escolhe, na verdade, na categoria, você fala, olha, eu vou comprar esse tipo de produto, mas você não escolhe a marca, às vezes você deixa para escolher a marca, às vezes no ponto de venda, seja ele físico, seja ele eletrônico, online, né? Mas no momento de decisão de compra, eu queria dizer o seguinte, você está com a intenção de compra, você chegou, você possivelmente sabe, eu acho que eu vou no almoço de quarta-feira, eu vou almoçar então naquele restaurante X, beleza, você está com a intenção de compra e pegou teu carro e está indo para lá, só que muita coisa pode acontecer no caminho. A gente até fala isso em publicidade. Tem horas que por melhor que você tenha construído um desejo no consumidor, tem horas que quando ele vai ao ponto de venda, pode acontecer do produto não tem aquela marca. O cara foi com essa vontade e não tem essa marca. Aquele restaurante que eu estou indo almoçar na quarta-feira, ele na verdade está fechado naquele momento. Ou o preço dele aumentou para um valor que eu nem sabia e na verdade eu recuo. Eu ia almoçar ali, eu acabo recuando. Então é bem interessante como a intenção de compra, ela está a um passo de se tornar uma compra, mas o jogo não está ganho. Muita coisa pode acontecer nesse caminho. E tem muitas perguntas que a gente faz sobre sobre esse estágio, esse quarto estágio, né? Ou, por exemplo, como é que o consumidor compra? É online, é físico? Como é que ele faz a compra? Quando ele decide comprar? Ah, não, eu vou deixar para ir no fim da tarde. Ah, eu vou deixar para ir quando cair meu salário. Ah, eu vou... Enfim, quando isso acontece? O que ele compra? Né? Em que quantidade ele compra? Tem uma série de detalhes nesse quarto estágio, que é o momento da decisão de compra, que pode ser fundamental. Fundamental. Até mesmo como o consumidor paga. É uma pergunta boa. Como ele paga? Tem pessoas que preferem pagar no débito, no crédito, no dinheiro. Tem uma série de boleto, tem uma série de possibilidades. E às vezes isso faz muito sentido a gente tentar entender no detalhe. Então o quarto estágio é bastante interessante, é ali que as coisas acontecem. Muitas das estratégias de varejo, de ponto de venda, seja online, seja físico, entram nesse momento. Porque quando eu tenho um ambiente adequado, eu consigo fazer alguém que entrou lá para comprar uma coisa, olhar para outras coisas também. Então aqui tem uma série de detalhes relacionados ao ponto de venda que podem fazer muita diferença para o bem ou para o mal. E o quinto estágio é os resultados pós-consumo, os resultados pós-compra. Porque na verdade, quando o consumidor compra ou consome, passa a acontecer um outro processo, que é o processo de verificar o desempenho daquele produto ou serviço em relação à expectativa que se tinha. Né? Isso já é o quinto estágio. Nós, na área de marketing, queremos entender esse pós-compra, esse pós-consumo. Porque aqui tem variáveis importantes para medir. Um bom exemplo disso é a satisfação. Satisfação. A comparação que o consumidor faz entre expectativa e desempenho de um produto, serviço, empresa, pessoa, marca, político, seja lá o que for. Nós estamos sempre comparando o desempenho de alguma coisa em relação à expectativa que nós tínhamos. Isso serve para tudo no nosso dia a dia. E como consumidor, com certeza. Então, aqui vale a pena medir a satisfação. Como é que está a satisfação do consumidor? O impacto é enorme. Tem consumidores que, se eu conseguir entender o pós-consumo, eu consigo saber por que ele compra de novo. Ou por que ele largou aquela empresa e não voltou mais. Aquela loja e não voltou mais. Por que ele começou a falar bem ou começou a falar bem mal
daquela marca ou daquela empresa ou daquele produto. Eu preciso entender o pós-consumo. Eu preciso entender o grau de satisfação dele com o meu produto e os motivos para estar satisfeito ou insatisfeito. Outra variável, que é do quinto estágio dessas respostas, desse resultado pós-consumo, pós-compra, é a lealdade. É uma outra variável. A lealdade é uma variável composta por dois ingredientes. Uma compra, um comportamento repetido e uma atitude bem positiva. Eu tenho as duas coisas. Se eu tiver as duas, é uma lealdade verdadeira. Se eu tiver apenas a compra repetida, tem muita gente que acha que aquele cliente é leal a mim porque ele compra repetidas vezes. Tem horas que ele não é leal. Tem horas que a lealdade é falsa. Por quê? Porque falta uma atitude positiva em relação à marca ou produto. Falta um apreço. Falta o cliente dizer, não, eu gosto bastante daqui. Tem horas que ele compra repetidas vezes ali porque ele não tem opção. Porque é a única loja naquela cidade. Porque é a única loja que oferece aquele produto. Porque é a única empresa, a única marca que soluciona hoje a vida dele. Então, ele, nesse caso, ele é refém naquela empresa. Ele faz compra repetida, mas ele não tem um apreço. Muito pelo contrário, se tivesse um concorrente, talvez ele largaria essa empresa e essa marca. Então, a lealdade é bem interessante, analisada sob o prisma dos dois ingredientes. Compra repetida, um comportamento repetido, né? E, em paralelo e ao mesmo tempo, um apreço, uma atitude positiva. Ou seja, uma boa intenção em relação àquela marca, gostar daquela marca no nível alto. Aí nós temos uma lealdade verdadeira, né? Então, os 5 estágios, eles são bastante interessantes. Eu consigo fazer perguntas para medir a satisfação, perguntas para medir a lealdade, perguntas para medir qual é a reação do consumidor quando ele compra um produto daquele e porventura não está satisfeito. O contrário é verdadeiro, né? Qual é a reação dele quando ele está muito encantado ou muito satisfeito com aquele produto? São perguntas que nós podemos fazer. São 5 estágios: reconhecimento do problema, busca de informação, avaliação de alternativa, decisão de compra, né? E resultados ou respostas pós-consumo, pós-compra. 5 estágios onde eu consigo tirar várias perguntas para investigar o comportamento do consumidor, ajudando nas estratégias de marketing e de comunicação.